Hoje eu quero te falar sobre um tipo de sofrimento que quase não faz barulho. É o sofrimento do homem que chegou aos 60, aos 70 ou aos 80 anos e de repente se sente um estrangeiro dentro da própria vida. Faz um tempo atrás que eu atendi um senhor que passou 5 décadas trabalhando de domingo a domingo. Ele construiu a empresa, ele sustentou a família, ele garantiu o futuro dos filhos e nunca deixou faltar nada em casa. Mas ao se aposentar e ver o corpo fraquejar, ele me fez uma pergunta devastadora. Hélios, o que eu faço com o resto do meu tempo? Eu não sei quem eu sou se eu não estiver produzindo. E essa fala, gente, ela resume o que eu chamo de o luto da utilidade. Para a geração dos nossos pais e avós, a masculinidade ela foi construída sobre um único pilar, da capacidade de prover e de proteger. O patriarcado, ele entregou a esses homens o papel de comando, mas cobrou um preço muito alto, o apagamento do mundo interno. Desde pequeno, esse homem ouviu que o homem não reclama, que o homem não chora, e principalmente que o valor de um homem está no tamanho do que ele constrói lá fora. O resultado disso é que muitos chegam à terceira idade como se fossem apenas ferramentas. E o problema de se sentir uma ferramenta é que quando tu não está sendo usado para um fim, tu sente que não tem mais utilidade, que a tua existência já não tem mais valor. Aos 70, 80 anos, quando o trabalho acaba, quando os filhos já não precisam de sustento porque foram embora, e quando o corpo impõe limites, esse homem entra num colapso de identidade. Ele olha para as mãos e, se elas não estiverem segurando uma ferramenta ou assinando um cheque, ele sente que elas são inúteis. E é aqui que mora uma solidão muito específica. Muitos desses homens trabalharam a vida inteira para a família, mas nunca aprenderam a estar com a família. Eles garantiram o conforto da mesa, mas nunca aprenderam a sentar nela e a conversar sobre aquilo que sentem. Eles conhecem os problemas financeiros de todo mundo, mas não conhecem os sonhos ou os medos dos próprios filhos. E é agora, na velhice, que eles se sentem isolados. Sentem que são apenas personagens, que pagam as contas, mas não sujeitos que participam da intimidade da família. E é nesse momento que a raiva costuma aparecer. Algumas vezes, aquele idoso difícil, ranzinza ou que reclama de tudo, ele está apenas vivendo o luto pela perda do poder. Ele sente que, ao perder a autonomia física ou financeira, a honra foi junto. Ele não sabe ser cuidado. Para ele, ser cuidado é um sinal de fraqueza, é uma derrota. A ideia de depender de alguém humilha, porque ele foi treinado para ser o porto seguro e não o náufrago. E é doloroso ver como um patriarcado que prometeu poder a esses homens acaba entregando a eles uma velhice de silêncio e deserto emocional. Quando esses senhores conseguem chegar na terapia, quer usar uma resistência muito grande, o que eu trabalho é o resgate do lado humano deles. É tentar ajudar a descobrir que existe uma vida além de uma função patriarcal. Que ele tem o direito de existir apenas por ser e não por aquilo que ele faz. Mas como é que tu ensina alguém de 70, de 80 anos a ter um hobby se ele foi ensinado que descanso é vadiagem? Como é que tu ensina alguém a falar de sentimento se por décadas ele teve que engolir o choro para ser o pilar da casa? E esse é o grande desafio. O processo de recomeçar nessa idade exige uma coragem imensa. A coragem de admitir a própria fragilidade. Perceber que a fragilidade não diminui o homem que ele é, e sim que ela humaniza o sujeito. Se tu tem um pai ou um avô numa situação como essa, entenda uma coisa. O mau humor dele, muitas vezes, pode ser medo. O isolamento dele é, muitas vezes, uma sensação de inadequação, por não saber mais onde é que ele se encaixa. Ele passou a vida garantindo que ninguém precisasse se lembrar das necessidades da casa, mas ele acabou esquecendo de si no meio desse processo. E o nosso papel como filhos, netos ou profissionais é oferecer a esse homem um novo tipo de respeito.
Um respeito que não vem do dinheiro que ele trouxe ou do cargo que ele ocupou, mas sim um respeito pelo poder ser humano que ele é. O reconhecimento a esse sujeito, com todas as suas dores e com todas as suas histórias silenciadas. Nunca é tarde para uma pessoa descobrir o que ela gosta. Nunca é tarde para um pai aprender a ser apenas pai e não um provedor. A aposentadoria da função, ela não deveria ser o fim da vida, mas sim o começo do direito ao ócio, ao prazer e à escuta a si mesmo. Eu te agradeço da assistência até aqui. Se tu curtiu esse vídeo, eu vou pedir que aperte aqui embaixo para dar o joinha, compartilhe esse material com mais pessoas que tu percebe que estão numa situação como essa, ou que tem os seus pais, os seus avós numa situação como essa. O YouTube recomenda outros 2 vídeos aqui do lado, e eu te encontro num próximo, tá bom? Valeu!